Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, semana passada o Zach Lowe da ESPN soltou no seu Twitter a informação de que uma troca envolvendo DeMar DeRozan e Nikola Vucevic estaria sendo muito comentada, estaria sendo muito discutida nos bastidores do Los Angeles Lakers. Assim que essa notícia saiu, acabou gerando um grande burburinho, muita gente começando a cogitar como essa troca poderia acontecer, muita gente dizendo que é uma troca impossível de acontecer, outras pessoas dizendo que é uma troca que poderia muito bem rolar. E eu lembro que eu fiz um vídeo no dia que essa notícia saiu, dizendo que pro Lakers seria uma troca maravilhosa e que pra Chicago poderia ser uma troca não muito interessante se o Chicago estiver pleiteando um título a curto prazo. Eu lembro que eu disse isso e eu mantenho essa opinião. Eu acho que se o Bulls quiser ser campeão rápido, essa troca vai ser um retrocesso, seria um retrocesso. Só que nesse vídeo eu quero trazer aqui um contraponto, para mim mesmo até. Quero trazer um contraponto até para mim. Porque eu quero trazer aqui alguns motivos, algumas razões que justificariam Chicago fazer essa troca. Eu mantenho a opinião de que se o Bulls quiser um título a curto prazo, essa troca não seria interessante. Só que tem alguns motivos que justificariam essa troca. E é sobre esses motivos que eu quero falar nesse vídeo. Então, deixa o seu like se você ainda não deixou e se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos e para ajudar aqui o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui a dar os contrapontos. O primeiro motivo que, na minha opinião, justifica essa troca e que faria essa troca ser algo bom para o Chicago Bulls é que essa troca poderia tirar o Chicago Bulls dessa zona morta que o Bulls está. Um bom dirigente tem dois caminhos para seguir quando está no comando de uma franquia. O primeiro caminho é fazer de tudo para montar um time forte, um time que consiga ficar entre os 6 primeiros da conferência e que consiga competir no playoff. Esse é um caminho que um dirigente tem. E o outro caminho é, assim, reformar tudo, trocar veteranos por boas escolhas de draft, acumular talentos jovens e acumular cap space para buscar bons agentes livres na off-season. Um dirigente que se preze segue esses dois caminhos. Escolhe um desses dois e segue. Os dirigentes do Chicago, na minha visão, na minha análise, estão seguindo um terceiro caminho, que é um caminho que, na minha opinião, nenhum dirigente deveria seguir, que é o caminho da mediocridade, que é o caminho de ser um time de meio de tabela, que briga para chegar no playoff, mas que claramente não vai conseguir passar da primeira rodada. Esse é um caminho que várias equipes seguiram nos últimos anos, só que chegou um momento que os dirigentes resolveram fazer o certo e escolher um dos dois caminhos, ou a win ou a reconstrução. Alguns exemplos: Orlando Magic por anos esteve nessa zona morta até decidir ir para a reconstrução. Outro time que fez isso, que estava passando por isso, era o Milwaukee Bucks. O Bucks estava nessa zona de ser um time de playoff, mas que não conseguia chegar ao título, e aí resolveu dar o all-in, trazendo o Drew Holiday. O Phoenix era um time desse, aí resolveu ali dar o all-in e trazer o Chris Paul e chegou numa final, assim como várias outras equipes. E o Chicago Bulls é um time que está nessa zona nebulosa. E essa troca do DeRozan e do Vucevic tiraria o Chicago dessa zona e levaria o Chicago a seguir o caminho da reconstrução. Porque a partir do momento que você troca DeRozan, troca Vucevic e recebe a pick de 2027 e a de 2029 do Lakers, recebe um contrato alto do Russell Westbrook, você entra numa reconstrução de cabeça. Porque na off-season seguinte você tem todo o salário do Westbrook retirado do seu cap space, ou seja, você abre um bom espaço no seu cap para buscar bons free agents e você recebe 2 picks muito boas do Lakers para você poder acumular material jovem no seu time. Essa troca
faria o Chicago seguir esse caminho, que na minha opinião é bem melhor do que você ficar nessa zona medíocre que o Chicago tá. Então, o primeiro contraponto aqui, né, para essa troca seria esse, cara. Seria esse contraponto de que essa troca tiraria o Chicago dessa zona perigosa e dessa zona horrível que é a zona da mediocridade na NBA. Hoje o Chicago é um time medíocre. Essa é a grande verdade. Segundo contraponto aqui é o seguinte, cara. Essa troca faria com que a diretoria do Chicago Bulls finalmente assumisse a responsabilidade pelo que fez na off-season. Porque é o seguinte, se a gente for pegar os movimentos que o Chicago fez, o Chicago arriscou muito e tem se mostrado um risco mal calculado. Porque o Chicago Bulls abriu mão de 2 escolhas de primeiro round, abriu mão de Wendell Carter Jr., que está fazendo um ótimo ano no Magic, pelo Nikola Vucevic, que simplesmente não consegue encaixar no time. A diretoria está pagando um max contract para o Zach LaVine, que não está jogando nem perto do que jogou temporada passada. A diretoria vai pagar mais de 85 milhões de dólares pelo DeMar DeRozan, que é um excelente jogador, mas que tem uma data de validade porque é um cara já veterano. A diretoria assumiu muitos riscos e está pagando preço por isso. Por quê? Vucevic não está jogando bem, Zach LaVine sentou no novo contrato e o DeMar DeRozan, apesar de estar jogando muito bem, é um cara que a gente sabe que daqui 3 anos vai ter um declínio gigante no seu nível de basquete. A diretoria não tem capital de draft, a diretoria não tem grandes jovens com potencial de serem franchise player, o Patrick Williams não é esse cara e o Ayo Dosunmu também não é esse cara. Então essa troca faria com que a diretoria assumisse que errou e começasse a consertar as cagadas. Então, o segundo motivo para Chicago topar essa troca é esse. Porque essa troca faria com que a diretoria finalmente assumisse que errou e seguisse um novo caminho. E para fechar, o terceiro motivo para justificar essa troca, né, caso ela aconteça, seria que essa troca daria para o Chicago algo que o time precisa muito, que são escolhas de draft. Como eu disse antes, cara, Chicago não tem capital de draft. Chicago não tem escolhas. A escolha do próximo draft não é do Bulls. Não é do Bulls, é do Magic. E é um dos melhores drafts dos últimos anos. E o Chicago não tem escolha de primeiro round. Chicago precisa de capital de draft. E as escolhas de 2027 e de 2029 do Lakers são ótimas escolhas. Por quê? Porque são escolhas que vão provavelmente ser escolhas top 15. Porque elas vão, né, virar ativas para o Chicago Bulls no momento em que o Lakers deve passar por um momento de transição. E muito provavelmente serão 2 escolhas muito boas. A de 2029 deve ser uma escolha sensacional. Então, cara, pegar essas 2 escolhas seria fantástico para Chicago. Seria fantástico para Chicago. Então você vê que os 3 motivos meio que conversam entre si. Conversam entre si. Os meus contrapontos têm como como grande base aqui o fato de Chicago precisar escolher um caminho. E essa troca ajuda o Chicago nesse caminho. Por quê? Faz com que o Chicago finalmente saia da zona de mediocridade, fazem com que o Chicago tenha uma diretoria que assuma os seus erros e que tente consertar, e terceiro, faz com que Chicago acumule capital de draft. Mas assim, essa é a minha opinião, essa é a minha visão, esses são os meus contrapontos. Você pode discordar, você pode concordar. Por isso que eu quero que você comente aqui se você vê essa troca como algo que pode ajudar o Chicago Bulls. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações para mais conteúdo, tá bom, galera? A gente se vê mais tarde com mais vídeos. Espero que você esteja presente, né, nos próximos vídeos. E é isso. Obrigado a todo mundo.
Tamo junto, grande abraço. Tchau, tchau.